Sociedade Digital. Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. No programa de hoje, a gente fala sobre saúde. Sociedade Digital, vira e mexe, traz conteúdos associados à tecnologia na saúde. Já falamos dos planos de saúde, já falamos de interface homem-máquina, como o seu cérebro vai ficar ligado nos dispositivos eletrônicos. Já falamos dos movimentos de saúde em geral, onde remédios, medicamentos, pesquisas, diagnóstico, enfim, aonde tudo vai. E hoje a gente vai falar sobre uma forma diferente de consumir medicamentos. Fazer um plano de saúde, uma espécie de plano de saúde, para garantir que você vai ter os remédios que você precisa ao longo da vida, como a tecnologia vai mudar a forma da gente consumir aquilo que a gente precisa, não só de remédios, mas quero também entender também como vão ser as vitaminas e suplementos, como toda essa história se conecta com a nossa realidade. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui o Ricardo Soffner, que é CEO da Omni Saúde. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Sociedade Digital. Obrigado. Bom, eu fiz esse preâmbulo para falar sobre o quanto a tecnologia tem mudado a forma através da qual a gente consome serviços, produtos e desenvolve equipamentos que vão modificando a nossa maneira de lidar com a saúde. Nossa vida vai aumentando, a expectativa de vida vai aumentando e à medida que isso vai acontecendo, vão se inserindo novos recursos para tornar essa vida que é mais longa também mais produtiva, mais agradável, a nossa relação com a dor, a nossa relação com as próprias máquinas. E agora quero entender um pouco desse panorama, como a tecnologia pode ajudar a maneira como a gente consome medicamentos, suplementos, enfim, aquilo que a gente precisa consumir para se manter saudável. Show, legal. Bom, agradeço o convite, um prazer aqui estar falando um pouquinho mais sobre a nossa solução. E como a tecnologia vem nos ajudando aí nos últimos tempos, né? Então, desde o advento aí do smartphone, vamos dizer assim, diversos aplicativos, diversas soluções surgiram. As pessoas têm acesso agora a diversas soluções nas lojas digitais e diversas empresas também surgiram com isso, né? A tecnologia conseguiu fazer com que diversas empresas surgissem. Falando um pouquinho da nossa solução, da Omni, como que a tecnologia nos ajuda. Nós somos uma solução, um aplicativo onde os colaboradores de empresas eles vão ter a possibilidade de comprar medicamentos de forma segura, eficaz, com acompanhamento e tudo aquilo que está prescrito em receita médica de forma 100% subsidiada pela sua empresa. Então a gente vem aí como mais uma parte do ecossistema de saúde. Temos hospitalar, temos odontológico e agora a gente existe também para levar o remédio certo para a pessoa certa em qualquer lugar, através da palma da sua mão com o seu celular. Tem uma questão importante quando a gente fala de comércio eletrônico, que é o atrito. A Amazon, lá atrás, começou a falar muito sobre essa história, aí veio a Zappos, que era a rainha da experiência do cliente. E a tese é que se eu diminuo o atrito na hora de fazer uma transação, aquela transação acontece mais frequentemente. Quando a gente fala de medicamento, eu não sei se esse requisito existe da mesma forma, porque está com dor ou está com um problema, meio que tem que tomar aquilo. Me explica um pouco, como funciona essa questão da experiência do usuário quando a gente pensa em medicamentos? Certo. A experiência do usuário hoje em dia é um tema extremamente importante e que todas as empresas elas levam muito a sério, né? Conosco, a gente, falando um pouquinho de Omni e um pouquinho de como que funciona para nós, a gente trata isso, a gente tenta ser sempre uma empresa com o humano no centro, né? Pensando no usuário. Então, hoje, com 3 passos, com 3 macropassos, vamos dizer assim, o nosso usuário consegue pegar o celular e sair da farmácia com medicamento, sempre tentando tirar o atrito.
Então, por exemplo, eu, Ricardo, se eu for utilizar a nossa solução, quiser ir na farmácia, eu posso ir na farmácia, comprar um medicamento, sair da farmácia sem que ninguém saiba que você está usando, por exemplo, uma solução, um benefício corporativo. Então, a gente sempre trata essa possibilidade com muita seriedade para que as pessoas tenham acesso ao medicamento de forma rápida, eficiente e segura. Legal. Tem uma questão na saúde que, sobre diversas perspectivas e lentes, aparece, que é a personalização. Então, personaliza o plano de saúde, personaliza a própria construção do medicamento através de manipulação, próteses, enfim. A saúde, de uma maneira geral, ela vem passando por esse processo de hiperpersonalização, assim como mercados absolutamente distantes, quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de varejo com sugestões. Como essa experiência de consumo de medicamentos pode ser personalizada? Certo. A gente tem diversas formas de personalização, né? Até do medicamento, mas entendo que a maior personalização que uma pessoa pode fazer no quesito de acompanhamento é no quesito de acompanhamento do medicamento, do seu tratamento, né? Então, hoje, com plataformas aí e para o consumo consciente do medicamento, a gente tem diversas formas para que a pessoa personalize da melhor forma e, claro, com diretrizes médicas, quando ela vai tomar esse medicamento, qual a posologia adequada para aquela certa pessoa, e a gente tem aí ferramentas hoje para que todos esses indivíduos consigam acessar o medicamento e fazer o consumo consciente e engajado, dado que hoje muitas pessoas desengajam no tratamento médico, principalmente, e retornam ao hospital, retornam ao pronto-socorro. Então, causando aumento de custos também para o ecossistema hospitalar, né? Então, essa possibilidade de você conseguir fazer e personalizar o seu consumo da forma correta faz com que você tenha diversas economias, engajamento do usuário, economia para o sistema hospitalar também, por exemplo. Como você vê o uso de inteligência artificial nesse contexto? Inteligência artificial é um tema recorrente hoje em dia, né? É um assunto extremamente quente hoje em dia e extremamente importante. Principalmente quando se fala da nossa solução, que é uma seguradora. Uma seguradora onde a gente tem, né, um risco envolvido na operação, e a inteligência artificial vem com um papel extremamente importante de auditoria, análise de usos indevidos, e ajuda também a gente na precificação correta do nosso produto, com modelos preditivos também. Quando a gente olha para o segmento de plano de saúde, tem uma percepção de muita gente, ou pelo menos havia isso de uma forma quase onipresente. Agora, eu acho que nos últimos tempos isso mudou um pouco justamente em função da tecnologia. Eu conversava aqui há algumas semanas com o Isaías Pertrelli, da Blue Saúde, e ele vinha falando sobre como a tecnologia tem ajudado a subverter essa visão de que é ruim para todo mundo, sabe? O plano de saúde está com dificuldade de fechar a conta, o médico acha que recebe pouco, o paciente acha que paga muito. Então, é meio que o pior dos mundos. A tecnologia, assim como fez com o sistema bancário, ela vai aliviando algumas pressões de custo e permitindo que essa roda gire de uma maneira um pouco mais fácil. Quando a gente olha para o segmento de medicamentos, o que vai garantir que essa estrutura, que era bastante desafiadora, não vai ser replicada aqui? Certo. Falando um pouquinho, a gente tem um produto novo, né? A gente começou a operar em março de 23 e desde então a gente vem observando, a gente precisa fazer um papel muito importante, que é a análise da prescrição médica para evitar o uso indevido. Quando você fala de pressão de custos, tudo que é uso indevido, se a gente não controla, essa conta é repassada para o nosso cliente. Então, quando a gente tem uma tecnologia aliada claramente também a uma análise humana quando necessária, uma inteligência artificial com LLM que consegue auditar muito bem essas receitas, que consegue identificar padrões de consumo indevido, de fraudes, a gente tem um produto muito mais eficiente, né? A gente tem uma operacionalização mais eficiente. Eficiência leva à redução de custos.
E quando a gente tem uma operação mais eficiente, a gente consegue trazer para a ponta, para o nosso consumidor, que é a empresa, preços muito mais atrativos, para que ela consiga também dar o acesso, dar o medicamento para as pessoas, para os seus colaboradores. Então, é um aliado extremamente importante hoje em dia, não só para nós, mas como também no mercado de seguros de saúde e também em mercados que têm essa nuance de risco na sua operação. Você mencionou o mercado corporativo, que no caso específico de vocês é o teu cliente final. Sim. Ele que te paga e entrega isso como benefício para os colaboradores. Existe uma onda de soluções de saúde voltadas para o B2B, nesse modelo de B2B, 2E, ali, o employee, o funcionário lá na ponta. O que tem feito as empresas despertarem para a utilização desse tipo de recurso? Certo. Falando um pouquinho aí do que a gente observa e eu vejo também no dia a dia, principalmente acesso a dados. Hoje a gente consegue, de forma anonimizada, entender o comportamento da população daquela empresa. Então, claro, respeitando a LGPD, o RH, o Departamento de Recursos Humanos, ele vai conseguir ali entender qual é a enfermidade mais comum, qual que é a patologia mais comum dessa empresa, o que o colaborador mais precisa, e aí sim ter ações mais assertivas, tratar o seu colaborador de uma forma muito mais eficiente e fazer com que as pessoas sintam-se melhor no trabalho. Um ambiente de trabalho onde as pessoas sintam-se bem é igual a produtividade, é igual as pessoas indo trabalhar mais felizes, e isso é de extrema importância também para todas as empresas, né? Já tem massa de dados o suficientemente grande para entender se e como isso impacta em retenção, atração, se tem impactos diferentes em gerações diferentes? Já dá para criar esse mapa? Certo. Hoje, falando de Omni, a gente é uma empresa que tem operacionalizando desde março. A gente está chegando a conclusões ainda, mas a gente pode citar alguns estudos, né? Hoje, a gente tem reportes de algumas empresas aí no setor de benefícios, onde a pergunta é: o que faz você ficar numa empresa, né? A primeira resposta é a remuneração e a segunda é o pacote de benefícios. Então, o pacote de benefícios é uma estrutura extremamente importante para reter talentos e para você ter pessoas engajadas aí na sua empresa, né? E quais tecnologias vão ser fundamentais quando a gente pensa no avanço? Imagino que há uma estratégia de focar em mercados mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico e depois uma estratégia de expansão para o restante do Brasil, ou pelo menos para empresas que, apesar de estarem nesses grandes centros, têm colaboradores no Brasil inteiro. Como essa discrepância que existe no uso da tecnologia no Brasil vai ser contornada, ou pelo menos qual é o plano, né? Aquela frase célebre do Mike Tyson: todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Certo. A gente sabe que as coisas não funcionam muitas vezes do jeito que as teses são desenhadas. Mas qual é a tese? Qual é a tese para vencer as diferenças de tecnologia, de uso de tecnologia que o Brasil tem? Certo. Hoje, a gente está presente em diversos setores, diversos estados do país. E, claro, cada um com a sua nuance. E cada empresa também tem o seu perfil societário, perfil econômico de cada empresa. E quando a gente percebe, quando a gente vê e vai para pessoas onde tem uma população um pouco mais carente, um pouco mais simples, a gente procura sempre trazer soluções que são, vamos dizer, a cara do povo, para que ele consiga, de fato, utilizar essa solução. Hoje, o aplicativo de troca instantânea, né, de mensagens, o WhatsApp, todo brasileiro utiliza essa ferramenta. Então, quando um usuário cadastra e ele ativa o benefício, a gente já emite mensagens automáticas diretamente no WhatsApp para que aquela pessoa consiga utilizar o nosso benefício, consiga utilizar a solução. Isso que você citou é um problema latente. A gente lida com experiências diárias no nosso suporte, de perguntas de pessoas que não têm uma instrução para utilizar. E a gente fala, né, o suporte
é onde a gente colhe os melhores insights do produto. E a gente está ali trabalhando incansavelmente para colher todas essas impressões e reverter isso no nosso produto. O que fez com que a gente fizesse um onboarding automatizado, vamos dizer assim, que a partir do momento que o usuário é ativado na nossa solução, ele já recebe instruções de uso diretamente no WhatsApp. Por quê? O WhatsApp hoje é a forma mais recorrente de comunicação, né, da população brasileira. Então, se a gente ataca o que as pessoas de fato estão utilizando e usa essas ferramentas a favor, a gente consegue pelo menos minimizar esse grande problema que a gente tem hoje num país tão gigante como o Brasil, né? Estava vendo uma notícia que, inclusive, gravei aqui pro meu boletim aqui na PAN, falando que a União Europeia foi punida por desrespeitar a sua Lei Geral de Proteção de Dados, a sua própria Lei de Proteção de Dados. Um cidadão alemão entendeu que a forma que ela passou informações num seminário que tinha, um seminário que era realizado pela União Europeia, por agente da União Europeia, que aquela forma não estava correta, ele processou e ganhou. Foram 400 euros, foi ali mais simbólico, mas eu achei muito curioso o caso, porque a União Europeia, que é extremamente rígida nas questões de uso de dados, foi ela a ré nesse processo. É bastante inusitado. Como vocês estão enxergando isso? Vocês precisam trafegar dados do país inteiro e esses dados vão precisar ser submetidos às nossas leis de proteção de dados, a LGPD. A LGPD, ela tem uma característica ainda de dificuldade de auditar aqui no Brasil. A gente não vê muito isso acontecendo, não vê um movimento dos órgãos públicos de assegurar que ela está sendo posta em prática, mas ela precisa ser. E como vocês vão lidar com isso? Tentativas de roubo de dados, o quanto dá para proteger aquele usuário lá na ponta que está consumindo um medicamento que daqui a um tempo vai receber, sei lá, um SMS ou um WhatsApp de alguém mal intencionado, algum criminoso dizendo, olha, clica aqui para atualizar a tua senha e para garantir que você vai continuar recebendo seus medicamentos e no final vai roubar o dado dessas pessoas. O quanto disso é educação, o quanto disso é tecnologia? Qual a ideia de vocês sobre esse cenário? Certo. Entendo que que as duas coisas andam em paralelo, educação e tecnologia, né? Falando de tecnologia, tudo que é feito internamente respeita a LGPD e também a gente utiliza aí tecnologias de uma empresa israelense para encriptografar toda a nossa base de dados e tudo que é trafegado internamente na Omni, né? Então, caso venha acontecer um ataque cibernético na nossa base, tudo que é gravado no nosso banco, ele é encriptografado, né? A gente utiliza esse requisito para que a gente consiga operar. Dado que também, principalmente, a gente está mexendo com dados bastante sensíveis, né, da saúde das pessoas, onde geralmente o medicamento é 1 para 1. Então, se eu estou tomando um ARA2, por exemplo, eu estou com hipertensão. Então, temos que tomar bastante cuidado. E a gente segue e vem seguindo desde o começo certificações de LGPD. A Omni, falando de Omni um pouquinho, a gente segue estritamente esses quesitos e também procura trazer o que há de melhor e mais moderno de fora para dentro da nossa solução, investindo, de fato, em encriptografar todo o nosso banco de dados, para que a gente consiga levar a maior privacidade para todos os nossos usuários. E também isso vem um pouco de educação, né? Porque as pessoas elas têm cabeça muito boa para inventar fraude, né? Eu acho que o brasileiro... é impressionante a inteligência que as pessoas têm para inventar e conseguir fraudar. Então, o processo de educação é uma melhoria contínua, né? E a gente vai aprendendo diariamente. E toda essa parte de educação, a gente procura também espelhar no nosso onboarding automatizado direto no WhatsApp, em telas educativas dentro da nossa plataforma, para que a gente consiga blindar mais ainda o nosso usuário também. Quando a gente olha para um mercado que está sendo criado,
que é um pouco daquilo que vocês estão fazendo. As pessoas estão acostumadas a ter um plano de saúde, as pessoas estão acostumadas a ter benefícios, as empresas estão acostumadas a entregar benefícios para os seus colaboradores. Vocês estão meio que juntando essas coisas. O remédio, os medicamentos que uma pessoa consome viram benefícios. A empresa tem um papel de fazer uma espécie de fulfillment nessa relação entre o que o colaborador precisa consumir de medicamento, o que ele realmente consome. Como está sendo criar um mercado? Certo. A criação de um mercado é um grande desafio. Falando um pouquinho de plano de medicamento, né? É um mercado que existe, mas bem tímido. Hoje, 2 milhões de brasileiros têm um medicamento subsidiado de alguma forma, por empresas. Seja por PBMs, ou seja a empresa mais arcaica, vamos dizer assim, onde o colaborador tem uma nota fiscal, leva na tesouraria e ele é reembolsado. Para efeito de comparação, o plano odontológico tem 46 milhões de beneficiários. E quando a gente fala 46 contra 2? Contra 2 milhões dos planos farmacêuticos, né? E quando a gente fala de desafios, esse dado, ele nos retrata bastante isso, né? E a farmácia, ela é a intervenção médica mais comum. As pessoas vão mais na farmácia do que vai no dentista e vai no hospital. Então, a gente vem aí com um desafio bastante grande de sanitizar e fazer com que as pessoas saibam que elas podem ter o medicamento cobertos por empresa, através de benefícios. E é o que a gente quer fazer nos próximos meses, nesse ano de 2025 também, que é a criação do mercado no quesito de que as pessoas elas têm que saber que o remédio pode ser algo coberto pelas empresas, que pode ser um benefício dado e uma intervenção médica tão importante e tão comum como a farmácia, né? E alguém que estiver nos assistindo, quiser ter uma startup que vai ali atender um outro ponto do segmento de saúde. Como está o mercado de venture capital? Conta um pouco sobre essa construção, a relação com investidores, buscar grana, botar ali os primeiros clientes. Como esse início de engrenagem tem funcionado agora, depois daquele momento de muita bonança que o mundo viveu em relação a investimentos em empresas de tecnologia? Certo. Falando um pouquinho de venture capital como um todo, claramente um mercado 100%, muito de 100%, se não for 100%, mas extremamente diferente do que a gente observou em 2020 até o primeiro semestre de 2021, onde teve uma bonança de investimento, tiveram os maiores volumes de investimento de capital de risco no Brasil, né? Hoje, porém, entendo que o investimento continua acontecendo para ideias boas e para coisas boas que demonstram tração. A diligência hoje para fundos e até pessoas físicas que fazem investimentos anjos, ela está muito mais alta. Então, é de extrema importância para as pessoas que estão pensando em empreender ter ideias bem estruturadas. Se for algum estágio ali pre-seed, né, que ainda não tem receita, uma empresa, mas algo extremamente bem estruturado, com todas as pontas conectadas. E para empresas que já passaram desse estágio de pre-seed, estão num seed ali, empresas que vêm demonstrando tração e um crescimento saudável, conseguindo clientes e tudo mais, porque contra resultados não há argumentos, né? Se uma empresa está crescendo, está conseguindo crescer de forma orgânica saudável, isso desperta o olhar de investidores. E coisa boa sempre tem oportunidade. Legal. E como você enxerga o roadmap? Para onde tem oportunidade nesse segmento? Quais são funcionalidades e novos desenvolvimentos que precisam ser realizados na solução para dar uma estrutura, uma experiência de uso melhor, tanto lá no B2B quanto na ponta para o colaborador? Certo. Falando um pouquinho, temos duas pontas, né? As empresas, nossos contratantes e o nosso usuário. Falando um pouquinho para contratante, é investir cada vez mais em dados. As empresas querem ver dados, elas querem ter dados de saúde e ter mapeado muito bem como que a sua empresa está quando se trata de saúde. Então, investir cada vez mais nisso, disponibilizar um painel
de estado da arte em tecnologia, para que os departamentos de recursos humanos consigam usufruir dessas informações da maneira mais eficaz possível. Falando da ponta do usuário, a gente precisa investir em jornada, cada vez mais, e trazendo um pouquinho daquele gancho da conversa um pouquinho antes, de facilidade de uso. Então, a gente está falando aí de um país gigantesco, com diversas camadas sociais, que as pessoas precisam entender como que utilizam, né, essa solução. Então, trazer essa visão no nosso aplicativo. E também, falando de auditoria, tecnologia, que é um tema importante aqui da nossa conversa também, investir cada vez mais em interpretação de receitas médicas, né? A receita médica é a nossa porta de fraude. Então, se a gente tem um modelo que interpreta muito bem receita médica, que consegue identificar possíveis fraudes, possíveis usos indevidos através do nosso documento que a gente necessita, né, para o usuário estar elegível ao uso do benefício, a gente com certeza vai conseguir aí marcos muito importantes nesse ano de 2025. Como essa relação com as receitas ela pode ser melhorada? De que forma o golpe, a fraude, eles podem ser mais facilmente identificados? Vou trazer um exemplo. Uma informação obrigatória para a receita médica é a data, né? Sem data, uma receita médica, vamos dizer, na teoria, ela é inválida. Aparecem, né, algumas receitas médicas na nossa solução. Primeira tentativa do usuário, ele tira uma foto de uma receita médica, ela está sem data. A gente sobe ali uma informação para ele falando assim, sua receita médica está sem data, portanto ela é inválida e não é elegível ao uso. Depois, o mesmo usuário vai lá, escreve à mão a data na prescrição médica, faz o upload da receita. E aí, por falta de desenvolvimento do nosso programa, do nosso LLM, às vezes essa receita passa. Então, se a gente tem um modelo de IA extremamente bem desenvolvido, onde ele compara pixel com pixel, então ele já vê aquela receita, e isso é possível, ele viu, já sabe que aquela receita veio para o banco, e aí ele faz uma comparação por similaridade. É um pouquinho parecido como que funciona a validação facial. E aí ele vai ver que a similaridade é altíssima, mas só que teve a inserção de uma informação. E muito provavelmente ele vai rejeitar essa receita. Com isso, e tendo esse nível de estado da arte tecnológico, a gente vai conseguir ter muito mais eficiência, que é um tema que a gente falou aqui, e ter preços também extremamente atrativos para os nossos clientes. Perguntei dessa solução especificamente, agora vou fechar te perguntando do mercado de tecnologia e saúde. Aonde ainda estão os blank spaces, o que tem para desenvolver aí nos próximos anos em relação à tecnologia e saúde? Certo. A saúde e tecnologia, acho que eu entendo que o mercado de saúde ele tem muita coisa para ser desenvolvida, principalmente com o uso de tecnologia. Hoje a gente vê aí diversos dispositivos, né, acessórios como relógios, anéis, travesseiros que monitoram sono. Então, cada vez mais eu vejo o mercado de saúde seguindo para algo extremamente tecnológico, onde cada vez mais as pessoas vão se conhecer melhor através de uma coleta de dados com acessórios, né, com os chamados wearables, e para tomada de decisão e até para melhoria da qualidade de vida e uma medicina preventiva, onde as pessoas elas não vão mais ao médico para tratar de um mal, e sim vão ao médico para saber se elas continuam bem, melhorando até a longevidade das pessoas e trazendo muito mais qualidade de vida para as pessoas, né? Mas isso para mim é uma grande tendência aí que vem acontecendo, aliado ao uso de tecnologia, para que as pessoas se conheçam melhor e consigam ter muito mais qualidade de vida, um tema extremamente importante hoje em dia. É isso. Muito obrigado. Bom, a gente tem um cenário que é promissor, tanto como usuário, quanto para os empreendedores. Os empreendedores do mercado de saúde também têm muitas oportunidades pela frente. Boas notícias para quem quer usar a tecnologia para viver melhor e boas notícias para quem quer usar a tecnologia para gerar negócio, fazer dinheiro, para fazer essa roda girar. Semana que vem a gente se encontra de novo por aqui. Ricardo,
Muito obrigado pela conversa. Obrigado pelo convite, pessoal. Esse foi Ricardo Soffner, CEO da Omni Saúde. Semana que vem a gente se encontra por aqui para falar mais sobre a nossa sociedade digital. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver. Tchau, tchau. Sociedade Digital. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.